Eu diria que o voto do ministro Fux fortalece bastante o fato, não é uma opinião, o fato de que há violações de direitos humanos ocorrendo nesse processo e em tantos outros. Para uma coisa que o ministro Fux fez foi basicamente dizer que o Donald Trump tinha razão em sancionar o Alexandre de Moraes, porque ele fala textualmente que a corte viola a Declaração Universal de Direitos dos Homens e o Pacto de São José da Costa Rica. Ele diz isso literalmente durante mais de uma vez, que são dois tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, que são garantidores de direitos humanos. Então ele basicamente está dizendo que o STF está sim violando direitos humanos, que é a base para a lei Magnitsky. Ou seja, né, o Fux diz que Trump tinha razão, tem razão. Sobre isso, inclusive, você pode analisar, no voto do ministro Fux, isso para mim ficou um pouco implícito e não tão explícito, talvez, mas ele fala, por exemplo, que houve uma clara violação do devido processo legal. O devido processo legal não é só uma garantia legal ou constitucional do ordenamento jurídico brasileiro. O direito ao devido processo legal está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, de forma, então, que se algo está previsto na Carta da ONU que prevê o que é direito humano, e isso é violado, por conseguinte, evidentemente, você tem uma violação a direitos humanos. Então, sim, eu diria que o voto do ministro Fux fortalece bastante o fato, não é uma opinião, o fato de que há violações de direitos humanos ocorrendo nesse processo e em tantos outros. Agora, eu vi uma crítica que muita gente da imprensa fez, acho que a Mira Leitoa fez isso também, e várias outras jornalistas, eu achei interessante, não tive tempo de conversar com nenhum jurista para me explicar esse assunto, mas da ideia de que o Fux falou da incompetência do tribunal para julgar o presidente Bolsonaro, e a mim, e a todos os outros que estão nesse inquérito fajuto do golpe, mas ele não teve a mesma posição em relação aos tantos casos do 8 de janeiro que ele julgou. Tem uma explicação para isso? Bom, de fato, o ministro Luiz Fux, e aí já entra na opinião, né, errou, na minha visão, em vários momentos. Um momento que eu tenho certeza absoluta que ele errou foi no caso do Daniel Silveira, que é quase que um caso inaugural da perseguição de maneira mais explícita, né? Mas eu acho que, no fim das contas, o que importa é o dia de ontem e o que ocorreu no dia de ontem. Eu prefiro um ministro Fux que vota de maneira correta e vota baseado na lei e na Constituição, admitindo até, eventualmente, os erros que possa ter cometido, do que um ministro que prefere não rever as suas posições, não rever os seus votos. Então, eu não sei o que levou o ministro Fux a mudar de posição, e quando a gente fala mudar de posição, também um pouco relativo, porque sobre a questão do foro, ele nunca mudou de posição, né? Ele foi contra a mudança do entendimento. Mas, falando sobre esses casos de maneira mais específica, como citei aqui o Daniel Silveira, e agora ele votando pela absolvição de quase todos os réus, a única coisa que eu tenho a pensar é que me deixa muito feliz e satisfeito, como diz a frase, né, da Idade Média, de saber que ainda existem juízes em Berlim, né, e na nossa interpretação brasileira, que ainda existe um juiz com apreço à lei e à Constituição em Brasília, ainda que eventualmente tenha cometido alguns erros no passado. Eu vou falar mais sobre o Fux, João. Agradeço aqui a tua presença, obrigado aí por traduzir para o público. A audiência te adora, as pessoas estão aqui falando João Gabriel Márcio. Em breve, no futuro próximo, teremos João Gabriel Show. Obrigado, João. Eu que agradeço o carinho de vocês aí na audiência, agradeço a oportunidade mais uma vez. Paulo, obrigado.